Boa noite, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma live do Quem Sabe Direito. E com aquele meu velho bordão. Você sabe direito? Mande alguma coisa sobre isso? Então aqui é o espaço para a gente compartilhar a respeito desses temas que envolvem o mundo jurídico e que precisam ser traduzidos para que os leigos possam entender o nosso juridiquês. E hoje eu trago uma pessoa muito especial que vem falar de um tema que é muito desconhecido, viu? Parece que não. Mas quando a gente fala sobre trust no Brasil é algo que parece um bicho de 7 cabeças. E vem aqui um professor queridíssimo que eu tive a honra de convidar e que ele aceitou, que foi muito mais incrível, que é o Alexandre Arregui. E enquanto eu vou convidando ele para acessar, deixa eu localizá-lo aqui. Eu vou chamando ele aqui por enquanto. Sobre esse nosso tema de hoje, trust como você nunca viu. Trust, aí em português, é uma palavra que significa confiança, né? No mundo dos negócios, é um tipo de planejamento patrimonial estrangeiro, né? Olha lá o Alexandre chegando. Bem-vindo. E aí, Mari, tudo bem? Tudo e com você? Tudo ótimo. Boa tarde para vocês, boa noite para mim. Aqui estamos entrando já na parte da noite, aqui já são 7 horas, mas você aí da Suíça, eu brinquei com você agora há pouco, né? Falei, tem que tomar um cafezinho aí para aguentar acordado essa hora Só na para encarar uma aguinha. live. Só na aguinha. Bacana. Alexandre, eu vou falar um pouquinho aqui do seu currículo. Eu estava aqui dando e fazendo as introduções aqui da live. Vou falar um pouquinho do seu currículo para quem não te conhece. Ótimo. Primeiro, assim, para iniciar, quero te agradecer imensamente por você ter aceitado o convite. Eu fiquei super, super, super feliz de você Imagina. compartilhar um pouquinho aqui com a gente de todo o seu conhecimento. Gente, para quem não sabe, o Alexandre ele é advogado, especialista em direito fiduciário, planejamento patrimonial e sucessório internacional. E anteriormente à prática independente, ele adquiriu experiência internacional no mercado financeiro ao trabalhar em importantes instituições bancárias e fiduciárias na Suíça. Então, na atividade profissional dele, contempla ainda estruturação estratégica de patrimônio familiar para fins de governança e sucessão, mediação em disputas internacionais que envolvem direito fiduciário e assessoria às fundações privadas, escritórios de advocacia e empresas fiduciárias. O currículo é extenso, eu ia ficar uma noite toda aqui falando, mas o que eu preciso resumir é que ele é o criador do método PPPI, com inúmeros coelhos, que são os alunos, como ele super carinhosamente denomina os alunos, com esses coelhos espalhados pelo mundo, que aplicam o método dele, e do qual eu orgulhosamente digo que faço parte desse mundo dos coelhos. Recentemente passei a fazer parte e estou encantada com a vida do PPPI, né? Que é o método do planejamento internacional, que hoje o Alexandre vem falar para nós um pouquinho sobre o trust, essa figura que parece um bicho de 7 cabeças, mas que o nosso intuito aqui é quebrar um pouquinho essa falsa ideia da dificuldade do trust para os brasileiros. Mais uma vez, boa noite, muitíssimo obrigada por ter aceitado o meu convite. O espaço é todo seu. Bom, Mariana, muito obrigado por ter sido convidado. Eu acho que, enfim, né, me dá grande satisfação de te ver empolgada com o Trust aí, como eu sou empolgado, né? Se eu conseguir passar um pouco da minha empolgação, já é o suficiente. Eu quero fazer isso com as pessoas que estão nos assistindo aqui. Então, eu já vi que tem alguns coelhos que entraram aí, né? Então, assim, ó, a coelhada tem que movimentar isso daqui hoje. Como tu bem falaste, eu acho que tem duas coisas importantes do que tu falaste aí, né? A primeira delas é o trust, ele parece um monstro, né? Ele parece uma coisa totalmente deslocada da realidade do advogado brasileiro. Embora, ultimamente, a gente perceba que não é tão deslocada da mentalidade do legislador, que quer criar um outro monstro, né? Que seria o trust brasileiro, que a gente pode falar depois, mais tarde, né? E tu falaste uma palavra, né? Tu falaste a palavra falso, né? E a gente vai falar hoje sobre os falsos trusts também, que é outro monstro que está invadindo o mercado dos clientes de alta renda, os clientes privados, como a gente fala, né? Os private clients.
e que as práticas que a gente está vendo aí são muito ruins. A gente falou, inclusive, disso, né, no nosso encontro da semana passada, e é algo que a gente tem que divulgar para que as pessoas não caiam. Hoje de tarde, mais um atendimento com mais uma pessoa que tinha achado que tinha comprado um trust e, na verdade, comprou esse falso trust. E está aí com problema hoje que uma penalidade de 45% para retirar o capital que foi investido. Enfim, vamos falar sobre tudo. Espero que dê tempo de falar sobre tudo isso, né? Bom, e que delícia, assim, a gente ter essa empolgação, ela é super compartilhada, né, Alexandre? Assim, te ouvir falar de trust, e acho que quando a gente conversou para montar essa live, o convite era justamente tirar esse enigma, né? Cabe trust para o Brasil? O que, que é, né? Acho que as pessoas me param, às vezes, e perguntam, principalmente os clientes, falam, não, isso é muito distante da minha realidade. Por que, que eu vou fazer isso? Para que, que me serve um trust? Trust parece aquelas coisas que a gente para e fala, nossa, só banqueiro faz essas coisas, né? Gente muito rica, com Muito rico, muito. só milionário. É, coisa para Só milionário. milionário. Então, é como perguntam, às vezes, para a gente se holding serve, né? Ah, eu tenho. Para qual é o tamanho de patrimônio? Eu falo que não é. A gente tem que fazer uma observação, não é pelo tamanho do patrimônio, ou quão rico, ou quão pobre, quanto financeiramente você tem para isso. Eu acho que a visão ela vai muito além disso, é uma visão macro da necessidade do cliente para saber se ele se encaixa naquele tipo de planejamento, Exato. que não é único, né? Então, hoje a gente vai falar de trust, vou ter outras oportunidades para falar de outras coisas. Tem offshore já encaixado aqui para o dia 13, também numa outra live. Mas eu queria ouvir de você, assim, uma das primeiras dúvidas que vem do cliente, né? Para quem é trust? Para quem se encaixa nesse perfil de cliente para o trust? Alexandre, conta para a gente um Tá. pouquinho. Enquanto eu falo, eu gostaria que quem está nos assistindo escreva numa linha o que a pessoa acha que é um trust. E aí, para isso, a gente vai ter que se deslocar um pouquinho no tempo e dar um passo atrás na história, né? Porque o trust, na verdade, antes de dar um passo atrás na história, a gente tem que entender duas coisas, né? A primeira é que existem diferentes sistemas jurídicos no mundo, né? Os principais seriam, né, o civilista romano-germânico, que é o nosso, brasileiro, e o common law, né, que são dos países anglo-saxônicos, ou seja, Inglaterra, Austrália, parte do Canadá, porque o Canadá é misto, né, Estados Unidos. Então, tudo isso faz que a gente tenha uma forma de pensar o direito. Então, no Brasil, a gente pensa com aquela pirâmide de Kelsen, né, ou seja, Constituição, leis esparsas, até ir lá para instrução normativa da nossa querida Receita, né? Ou seja, mas a gente pensa de uma forma, né, sistematizada. Já na Common Law, não acontece assim. O sistema é diferente. E dentro do sistema, a gente tem uma forma de pensar o direito diferente. E por isso, às vezes parece que o trust é esse bicho tão estranho no mundo. Porque ele é feito por uma forma de pensar o direito diferente. Mas isso não quer dizer que, por ser um instrumento de direito comum, de common law, não possa ser usado por brasileiros. Não é que o trust vai ser usado no Brasil, ele vai ser usado por quem está no Brasil. E aí que está é muito importante fazer essa diferenciação. A gente não vai trazer o trust para dentro do Brasil. A gente vai trazer o trust para ficar lá fora, onde quer que ele seja, na Inglaterra, em Bahamas, em BVI, Canadá, para ser dono dos bens que estão ou no Brasil ou em outros lugares do mundo, de pessoas que estão no Brasil. Tá? Então, essa é a primeira misconception aí que a gente tem que entender, né? O trust, ele é um bicho que fica pairando fora das águas brasileiras, né? Offshore, né? Está fora das águas brasileiras, mas ele pode servir para brasileiros. Então, da onde que vem essa história toda? Então, a gente tem que gostar de história para se empolgar com trust, né? Então, a gente pode voltar aí 1000 anos na história. Existem duas correntes que falam da onde surgiram os trusts. Existe aquela corrente mais popular, né? Mais vulgar, eu diria, que é aquela história dos cavaleiros, né? Que foram para as cruzadas e tinham que deixar os seus bens custodiados por alguém em benefício das suas famílias. E aí se criaram, né, os trusts lá, dos primórdios lá no início da Inglaterra medieval. Depois, esse conceito evoluiu junto com o pensar do direito. O pensar do direito, e aí a gente fala, né, dos dois sistemas, porque não existe só common law
no direito anglo-saxônico, existe também o equity. Então, tu tem esse sistema de equity e common law. E um complementa o outro. E o trust surge no meio disso. Então, se a gente vai estudando pela história, tem vários eventos históricos importantes que foram em função do trust. Porque o trust também, lá pelo século XIII, XII, né, ele servia também para poupar aqueles vassalos que tinham as terras emprestadas dos senhores feudais para que não pagassem um imposto para o senhor feudal ou para o rei. Né? Então já servia para uma elisão fiscal, se tu quer. Está falando 1000 anos atrás. Inclusive, isso foi algo que foi responsável pela Guerra Civil Inglesa, né? Que foi mais ou menos ali, quando o Henrique VIII estava decapitando as mulheres dele todas, né? Ele também estava com um problema seríssimo, porque o trust já vinha acontecendo há 400 anos, 300 anos, né? E a coroa já não conseguia receber mais dinheiro, porque os vassalos iam passando de um para um em trust. Tá? Bom, com essa viajada que eu dei aqui... Nossa, eu adoro. Eu acho que a história tem que ser colocada Exato. para que a gente consiga entender as razões pelas quais nós chegamos até aqui. Eu acho que essa é o verdadeiro do conceito do porquê é tão importante conhecer a história. Eu já tinha ouvido essa tua história, eu já tinha ouvido essa história do teu, e eu fico cada vez mais encantada de saber que vem de tanto tempo atrás. E como a gente ainda usa, né? Lógico, com conceitos um pouquinho diferenciados, mas a base vem lá. Não, eu fico encantada, eu fico aqui babando na história. Que legal. E aí tu vê que... porque no Brasil a gente tem pouca... Não é que tenha pouca, mas a gente tem uma compreensão do direito meio que afastada dos eventos religiosos e dos eventos geopolíticos, né? A gente tem o nosso Código Civil que está lá, né? Agora temos o novo, né? Que nem é tão novo, mas a gente teve por mais de 100 anos um Código Civil, né? Que era o de 16, e passou, foi e voltou um monte de situações aí geopolíticas que não afetaram o código em si. Agora, no direito inglês, afetou muito, né? Ou seja, a reforma religiosa no século XVI também afetou a forma como se pensava o direito, como aquele pensamento reformista conseguiu interpretar o direito de uma forma diferente, né? Com a noção de beneficiário, quem era o beneficiário e como é que o beneficiário ficava sendo parte da relação. Bom, parte histórica, eu acho que por hoje deu, né? Eu não sei se alguém respondeu aí sobre o que é. E eu vi que Deixa eu ver aqui. denomina Dr. Sampaio, mas é um colega nosso aqui de Cotia muito querido, que ele Tá. fala que seria separar os recursos da propriedade legal do investimento e sua administração. E o Leopoldo falou que serve também para leasing operacional de aeronaves. O pessoal não está chutando fora, não. Não, tá chutando muito bem. Assim, ó, a gente pode. E isso é uma coisa bacana também. Eu tive uma conversa hoje com uma advogada familiarista de tarde, num caso grande aí dela, complicado, assim, com todos os elementos que eu gosto, né? Tipo, pessoas incapazes e tal. E um dos mitos que as pessoas têm sobre as estruturas internacionais é que elas acham que aquilo lá é só para investimento. Quando não, como bem disse o colega, a gente pode colocar só uma aeronave dentro de um trust. A gente pode colocar uma embarcação, um barco, a gente pode colocar uma coleção de vinho, uma coleção de arte, uma coleção de moeda, a gente pode colocar direitos autorais, a gente pode colocar propriedade intelectual, pode colocar uma obra caritativa, pode colocar um museu, né? Então, a gente pode colocar todo tipo de bem dentro de um trust. E aí a gente começa a pensar, poxa, mas eu tenho imóveis, né, não tenho liquidez, posso colocar dentro do trust? Pode. Mas os imóveis estão no Brasil, não tem problema. Existem formas de se chegar do trust até esse imóvel e garantir que esse trust seja numa jurisdição onde favoreça aquela pessoa do ponto de vista de sucessão, do ponto de vista de impostos, né? Tudo feito dentro da lei. Tudo declarado, tudo feito direitinho como tem que ser. Não é importante você ter destacado isso, porque ainda aquela velha mentalidade de que qualquer tipo de planejamento patrimonial, ainda que dentro do país ou no estrangeiro ou fora dele, é para burlar a lei. Não é isso, muito pelo contrário, a gente se vale das regras legais para poder estabelecer esses planejamentos. Que importante você tocar nesse assunto. Isso é super importante, Mariana, eu acho que a gente tem que falar disso mais e mais. Toda estrutura internacional, em alguma... aquela pergunta, né? Alexandre, quantas vezes não vem pessoas assim, Alexandre, não quero pagar meus impostos? Eu sinto muito.
Né? Em algum lugar tu vai ter que pagar imposto, porque existem regras hoje em dia de transparência fiscal que te obrigam a declarar isso em algum lugar. Então, tu pode, mas agora, tu pode escolher pagar menos. Aí que está a diferença. Né? A gente não vai te dar uma opção de tu não pagar, porque isso daí praticamente não existe. Se existe, são lugares que eu não tenho confiança para indicar para um cliente. Né? Agora, tu pode sim escolher pagar menos. Existem formas de que tu possa pagar menos. Isso não tem problema. Desde que seja feito dentro das regras que o país do teu domicílio fiscal estabeleça. Né? Então, assim, eu acho que é muito válido a gente fomentar essa discussão do que é válido em termos de montagem de estruturas internacionais. Porque as estruturas internacionais, os trusts, os offshores, as fundações, foram muito mal faladas. Porque elas também foram utilizadas para fins espúrios. A gente sabe disso. Agora, a gente não pode estigmatizar um tipo de planejamento patrimonial, um instrumento de planejamento patrimonial, porque um determinado setor da sociedade ou um grupo de pessoas mal intencionadas, criminosas, utilizaram. Né? Então, assim, existe todo um universo de possibilidades que tem que ser explorado pelas pessoas. Então, respondendo aquela tua primeira pergunta, o trust, na verdade, Mariana, é para todo mundo. Qualquer pessoa pode ter um trust. Agora, todo mundo pode arcar com o trust é outra questão. Isso, Tem exatamente. um custo. E mais pergunta ainda, né? O custo disso, as taxas, a manutenção, lógico, tem que valer a pena. Como qualquer tipo de investimento, como qualquer tipo de planejamento, por óbvio, você tem que calcular, né, o tamanho vamos falar assim, dos efeitos daquilo que você está adotando. Por óbvio, você fazer um investimento estrangeiro, quer seja através de um trust, quer seja através de uma offshore, ou qualquer outro tipo de planejamento, só de se falar em outra moeda que não é o real já gera um custo, né, enorme. Então, esse cuidado, eu acho que quando a gente vai falar do profissional, que a gente busca o cliente, não é ofertar qualquer planejamento por ofertar. Tem que ter esse pequeno cuidado, esse detalhe, esse carinho em observar que às vezes aquele planejamento não serve pelo teu cliente, para o teu cliente, pelo tamanho do custo que envolve. E eu sinto, Exato. às vezes, falta disso, e aí fica uma crítica para a nossa classe, sabe, Alexandre? De que você não tem que captar o cliente a qualquer custo. Né? Mesmo porque você agindo errado, não sei se é errado, mas às vezes escolhendo uma estratégia que não é a melhor para aquele momento, como você vai sustentar isso ao longo de um tempo? Né? Porque aquilo que você sempre diz, e eu ouço muito quando você fala, o cliente você vai atender ao longo de muito tempo. Você vai ficar responsável por aquilo, pelo trabalho, pela estratégia, pelo cliente durante muitos anos. Como que você vai sustentar isso daqui para frente se você agir sem pensar dessa maneira? Os custos, eu acho que quando pega o bolso, você atinge diretamente a vontade do cliente. Eu acho que tem os dois lados dessa moeda, tá? Eu acho que tem o lado do cuidado, que eu sou, assim, advogo em tempo integral a favor de ser transparente com o cliente e de dizer, olha, para ti isso daqui vai ficar caro. O cara que vem para mim e diz assim, eu tenho US$ 100.000, vale a pena fazer um trust? Eu digo, olha, a não ser que esses US$ 100.000 estejam na iminência imediata de virar em pó, eu acho que sim. Agora, para uma pessoa que não tem uma ameaça iminente que vai virar pó aquilo lá, o custo desse trust vai ser o quê? No mínimo US$ 10.000 por ano. Então, não vale a pena. Então, a gente não encaminha esse tipo de solução para esse cliente. Né? Deixa aberto. Porque às vezes o cara tem US$ 100.000, mas em compensação tem 100 milhões em imóveis. Entende? Então, essa proporcionalidade do approach tem que ser muito pensada. E outra coisa que às vezes as pessoas não levam em consideração são os aspectos intangíveis da proteção. O quanto aquela proteção representa, né, que não tem como mensurar. Por exemplo, digamos que tu recebeste de herança um quadro da tua bisavó que veio da Europa e aquele quadro está socado num sótão e aí de repente descobre que aquele quadro é um Vermeer. E aquele Vermeer custa US$ 50 milhões. Tu não tem dinheiro para restaurar nem nada. O que tu vai fazer? Tu pode colocar aquela obra dentro de um trust, aquele trust vai ser, né, legitimado por uma instituição financeira, a instituição financeira pode te dar um empréstimo contra a obra de arte embaixo daquele trust. E aí tu vai poder justamente transformar aquilo em liquidez. Né? Nossa, que interessante. Então, isso acontece muito, né? Durante um dos meus empregos, numa determinada trust company, eu tinha só estruturas com obras de arte.
E acontecia muito disso. Muito, muito, muito. Tá? As pessoas, às vezes, vinham abriam, recebiam uma chave de um cofre e dentro daquele cofre tinha, sei lá, 50, 30 obras de arte que tinha deixado para um antepassado que nem... Porque não tinha mais ninguém na linha de sucessão, mas o Trust cumpriu com as suas regras e foi-se atrás de quem poderia ser um descendente vivo. Caso não tivesse encontrado ninguém, aquilo teria ido para a Cruz Vermelha. Por isso que na Cruz Vermelha tem tantas obras de arte para exposição quando a gente vai visitar aqui em Genebra. Que curioso. Ah. E conta assim, vamos pegar um pouquinho do pessoal leigo. A gente sabe aqui que tem muitos profissionais da área que entraram. Uhum. Quero agradecer o prestígio de todo mundo que está aqui, muitos colegas, que bacana ver o pessoal interessado pelo tema. Mas conta um pouquinho, Alexandre, para o leigo, o que é esse tal do trust? Quando ele chega no teu escritório, o que você fala para ele? Vamos pro desenho. Vamos pro desenho. Eu fiz um desenho aqui. Dá para ver? Não sei se dá para ver. Então, beleza. Então é o seguinte, ó. Nós temos três... Vamos começar assim. Nós temos três atores principais dentro do mundo do trust, tá? Primeiro é o instituidor. Segundo é o trustee. E o terceiro, o beneficiário, ou beneficiários. Ou instituidores, ou beneficiários. Tudo no plural pode ser, tá? Não existem só esses três. Existem outros também, mas esses aqui são os principais. Para que seja um trust de verdade, tem que ter isso daqui. Então, vamos lá. Então, o instituidor, né, tipo a Mariana, resolve colocar todo o seu dinheiro dentro de um trust. Esse trust, o que ele é? Ele é um contrato fiduciário, e a gente tem que voltar para o direito brasileiro. A gente tem institutos fiduciários do direito brasileiro. A gente tem fideicomisso, aliança fiduciária. Tudo funciona da mesma forma. Tu transfere algo para alguém para depois receber aquilo de volta ou aquilo seja transferido para outra. Certo? Então, esse contrato fiduciário vai ser o depositário dos bens da Mariana, que vai ser administrado por um terceiro não interessado economicamente, né? Ou pessoa jurídica ou física. Existem trustees pessoa física. Eu, pessoalmente, não gosto. Acho muito arriscado deixar num trustee pessoa física, mas nos Estados Unidos isso é super comum, na Inglaterra também. E esse trustee, né, vai administrar esses bens em favor dos beneficiários. Então, a Mariana deixa esses bens dentro de um contrato para os seus beneficiários, mas administrado por um terceiro. E eu fui trustee, né? Eu trabalhei dentro das trust companies como trustee e como wealth planner. Então, eu vi como é que o negócio funciona de dentro da barriga do monstro, entendeu? Estava lá dentro dos intestinos do monstro. Então, o que a gente faz? No momento que a gente tem uma propriedade, a gente transfere essa propriedade para este contrato fiduciário, que vai ser administrado por um terceiro que não tem interesse econômico, tem seu patrimônio dividido do patrimônio do trust, em benefício de beneficiários. Quem é que pode ser beneficiário? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa, qualquer instituição. Beneficiário pode ser parentes, pode ser não parentes, pode ser parentes ilegítimos, e aí vem aspectos de direito de família sensacionais que a gente pode lidar fora do direito brasileiro, que a gente não tem noção que a gente pode fazer. Tá? Tu pode ter como beneficiário também o próprio instituidor. O próprio instituidor pode ser beneficiário também, né? E o trustee, tu pode ter trustees profissionais, como eu disse, e eu prefiro, porque são regulados, tem apólice de seguro, tem responsabilidade civil e criminal contra a própria pessoa do trustee, caso aconteça alguma coisa, né? E aquilo vai rodar de acordo com as regras que o instituidor decidiu. E é como eu sempre digo nas aulas, né? A gente tem no trust o livro de regras da pessoa. Então, aquele pai, aquela mãe, ou aqueles avós, né, que tem medo que vai acontecer alguma coisa com seus netos, que vai acontecer alguma coisa com os seus bisnetos, que nem nasceram ainda, mas que querem garantir, porque às vezes acham que o país tem seguro, que os pais não são necessariamente versados na arte de manter os bens, né, fruindo para a família, podem decidir as regras. E as regras são as mais variadas possíveis, né? Tu pode deixar uma parte do patrimônio, tu pode fazer com que o patrimônio seja diluído ao longo do tempo, pode ser uma percentagem,
pode ser uma compensação, ou seja, tu vai decidir as regras que tu quiser. E essa é a beleza do trust. E uma pergunta que sempre trazem, e eu gosto muito de solucionar, mas você é nosso palestrante hoje, a gente veio para te escutar. Trust é empresa? Não, trust não tem personalidade jurídica. O trust não tem personalidade jurídica, motivo pelo qual ele não pode ser o dono direto de imóveis no Brasil. Mas aí, Alexandre, o que vale isso daí? Ah, mas aí nós temos uma solução. Nós não temos só o trust, nós temos um trust com uma companhia embaixo e essa companhia vai ser dona do imóvel. Mas, ultimamente, o imóvel vai ser do trust. Mas o trust não é empresa, o trust não é investimento. As pessoas, às vezes, agora, essa história do falso trust é isso, né? Não existe. Tu tens investimentos que são detidos pelo trust. Trust em si não é um investimento. Né? Então, você tem que ficar muito claro. Muito claro. Uma pergunta que o Flávio Matos traz aqui. Flávio é um conselheiro da OAB comigo. Um beijo, Flávio. Obrigada pelo seu prestígio, por estar aqui com a gente hoje. Como é a remuneração do administrador do trust, no caso, o trustee? Aham. Isso é o valor aquele que eu falei de, né, um trust. Aí que tá. Bom, existem trusts e trusts, tá? Existem trustees e trustees. Tem trustees que têm um conceito bom, são regulados, num país bom, tem conhecimento in-house, né? Ou seja, não adianta a gente ter um trustee que não sabe o que é common law, não sabe esses preceitos mínimos, né, de como administrar um trust. Então, a remuneração do trustee vai ser essa taxa anual, tá? Tem trustees que cobram por hora trabalhada. Então, um trust que tenha pouca atividade vai custar entre 10 e 15 mil. Agora, tem trustees que vão cobrar muito mais. Muito mais. Tem trustees que vão cobrar menos. Agora, a qualidade... Aí a gente tem que equacionar, porque nem todo trustee vai ser nem todo cliente vai ter uma empatia com o trustee que a gente apresenta. Então, a gente tem que ter vários trustees para apresentar para que aquele cliente se sinta confortável, né? Com a companhia, com as pessoas que vão estar trabalhando no dia a dia, porque o trustee vai estar em contato, né? Porque o trustee é obrigado a manter uma relação para saber se as pessoas estão vivas ainda, para saber se houve divórcio, nascimento, falência, algum problema. Então, isso é uma coisa muito recorrente dentro da vida. É uma situação muito dinâmica, ou seja, não é porque a pessoa fez o trust, esqueceu, jogou numa gaveta, acabou. Não. É que ela está constantemente rodando. Os trustees estão constantemente falando com as pessoas, estão vendo se os investimentos estão feitos de acordo, porque eles têm um dever fiduciário de fazer com que aquele patrimônio continue fluindo e não se perca. Então, é um monte de coisinha que tem por trás. Por isso, quando às vezes eu ouço falar do negócio, o trust brasileiro, eu digo, não, gente, pelo amor de Deus. Me diz quem é que pode ser trustee no Brasil? De que jeito? Se nem a forma de pensar o direito é a mesma. Não, é para emendar, porque aqui o Clemente Underline Diniz faz exatamente a pergunta relacionada a isso, né? Se o trust não é uma empresa, qual é a natureza jurídica do trust? Você já falou aqui um pouquinho dessa questão da fidúcia. Mas para o brasileiro, eu entendo a dificuldade do brasileiro entender, porque isso não faz muito parte do nosso dia a dia, a não ser lógico, né? A gente fala de esse contrato de fidúcia no Brasil, tem a própria alienação fiduciária, é uma delas, né? Quando utilizada aí para fins de compra de imóvel financiado a longo prazo, etc. Mas compreender a natureza jurídica desse trust, quando a gente fala, não é empresa, é o que? É um contrato? É uma procuração? É um mandato? O que é isso? Conta aqui para o Clemente Underline Diniz. Clemente Underline Diniz, vamos lá. Primeiro, e aí por isso que eu dei aquela maçocada no início, entendeu? Da diferença do sistema jurídico e né, da divisão dentro do common law, lá, de common law e equity. Né? O equity, ele acaba suprindo lacunas que o common law não tem. Só que isso é uma forma de pensar anglo-saxônica, de direito comum, que nós no Brasil não conseguimos entender isso. É como se o brasileiro visse com óculos de papel de plástico celofane verde e o em inglês com vermelho. Tu botou o inglês e o verde com o vermelho dá marrom. Né? Ninguém consegue entender. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que abstrair para o direito inglês
entender como é que se dá a separação de equity, para ver qual é o conceito de propriedade, de posse e domínio, que nós, no direito romano, temos isso muito claro. Não que o common law também não tenha base no direito romano, tá? Mas é que a codificação facilitou para nós. Nós sabemos o que é posse, domínio e propriedade, porque a gente vai lá no código, está escrito. Lá no common law, é outra forma de pensar. Tu tem os acts, tu tem o equity, tu tem, ou seja, tem o resultado das cortes. Então, a forma de interpretar e aplicar o que é posse, domínio e propriedade é muito diferente. Então, no momento que eu te digo, eu vou te passar o meu carro, Mariana, para que tu dês para o teu filho, e eu sei que tu vai administrar até que o teu filho tenha 5 anos, é uma forma de fidúcia, né? De confiança, fides. Só que para isso eu preciso de um contrato para operacionalizar esse tipo de transação. Então nós vamos contratar um contrato com fidúcia, um contrato fiduciário, para estabelecer essas regras de transferência de domínio e propriedade em benefício de outra pessoa que talvez nem exista ainda, ou talvez nunca exista, né? Ou por exemplo, e eu tive, né, casos reais, enquanto eu era trustee, de animais. Eu fui trustee de tartaruga e de cavalo. Né? Que a gente vê isso daqui, parece até uma utopia, né? Você fala, como É, assim? e eu tinha que visitar os tanques para ver se as tartaruguinhas estavam sendo bem cuidadas, se os cavalos estavam no aras bem cuidados, se era a veterinária que tinha sido determinada na carta de desejos, né? Se estava sendo, se os cavalos tinham a forragem que tinha que ter. Por quê? Porque essa senhora que deixou, né, esse patrimônio para o seu Aras e a outra família para uma ONG de tartarugas, né, quis deixar, não totalidade, mas uma grande parte do seu patrimônio para que aquele tipo de estrutura continuasse mantendo esses animais. E também, num dos casos, tinha também toda uma instituição filantrópica para a educação que fomentava também que para aquilo fosse passado para outras gerações. Então, imagina a loucura da gente fazer isso no Brasil hoje. Se eu digo assim, gente, agora que o mundo pet, né, é um negócio que explodiu. Não, e aí eu fiz um post um dia desse sobre, né, como se diz, que as pessoas poderiam, num trust, deixar para os seus animais. Gente, não tem noção. Quantidade de pai e mãe de pet que apareceu. E aqui até o Tarso Coutinho faz uma pergunta que é até muito cabível, né? No caso das tartarugas, foi criada uma fundação, tem que tomar cuidado, né, com esses conceitos, porque trust, fundação, offshore são coisas completamente diversas Sim. e nem relacionadas, né? Então, assim, nós temos a fundação conhecida no Brasil, que é a fundação, né, tipo uma organização não governamental e tal, né, sem fins lucrativos. Nós temos as fundações de interesse privado panamenhas, temos as fundações de Liechtenstein, temos as fundações na Suíça. Cada tipo de fundação tem uma forma de governança e controle diferente. As fundações no Brasil são absolutamente controladas pelo Ministério Público. Na Suíça também são controladas pelo Ministério Público. Não pode ter fins lucrativos. Já Liechtenstein e Panamá, não. São fundações de interesse privado, e aí diz o nome, né? Interesse privado, que servem justamente a atender interesses de famílias ou indivíduos para determinados fins. E se assemelham muitíssimo de um trust, mas são mais adaptadas à realidade civilista, né, de um país civilista, do que o conceito de common law. E aí vem a beleza de tu poderes ter uma estrutura fiduciária como trust mais adaptada ao direito civil, que seriam as fundações de interesse privado. Tá? Então, no caso das tartarugas, foi essa pergunta, né, do Coutinho. No caso das tartarugas, não tinha uma fundação, era um trust, e aí tinha uma ONG que o trust mantinha, mas a ONG era auditada pelo órgão regulador, etc. Mas quem mantinha a ONG era o trust. Já no caso do Aras, sim tinha não era bem uma fundação, era uma escola, né, era um instituto de educação
para crianças com problema Down, se eu não me engano. Acho que era Down, tá? É uma síndrome, não era bem Down, era um negócio parecido com Down, tá? E aí o Trust funcionava como, aliás, o Instituto era beneficiário do Trust. O Instituto era beneficiário do Mais Trust. bacana, né? É. E é gostoso nossas estruturas. Ah, Porque fantástico, fantástico, fantástico. E, e aqui agora eu estou vendo assim vários advogados entrando, acompanhando a nossa live. E uma dúvida que tem, assim, te confesso que já passei por isso já foi minha dúvida no passado, e tenho certeza que muitos aqui vão compartilhar dela comigo. Como que a gente. Qual que é o perfil do cliente que está no mercado, Alexandre, que a gente busca, o que a gente pode buscar para essa captação, né, para esse trabalho, para quem quer começar ou para quem já começou, qual que é o perfil desse cliente que busca internacionalização de Tá, investimentos ou boa, internacionalização de planejamento patrimonial? boa. O perfil do cliente, eu diria que a grande maioria, mas a grande maioria, eu diria até 80%, são empresários. São empresários e a razão pela qual eles veem no Trust um atrativo muito grande seria, primeiro, a possibilidade de perpetuação da empresa e do patrimônio, ou só do patrimônio, a possibilidade de internacionalizar parte do negócio, ou seja, o cara que exporta ou importa, de repente ele tem, né, uma estrutura offshore, aquilo vai facilitar muito que ele já vai ter uma conta em dólar, então ele não precisa fazer câmbio. Ele já recebe em dólar, depois faz a parte societária no Brasil, né? Então eu diria que grande maioria, 80% seriam empresários, né? E que tem uma renda não diria, mas um patrimônio vai acima de 3 milhões de reais, mais, eu diria mais, acima de 5 milhões de reais. Tá? E patrimônio líquido, tá? E aí patrimônio imobiliário, ou outros bens também, e que tem muito medo, né? A pessoa que monta um trust, ele tem medo do país, tem medo da moeda, porque como ele está no negócio, ele está vendo, ele provavelmente já viu desvalorização da moeda muitas vezes, já viu situações que o país passou que não foram favoráveis, né, ao seu patrimônio, que houve uma perda muito grande, risco do negócio, e aí quando eu falo empresário, eu estou falando de médico também, médico, dentista, né, ou seja, a quantidade a intensificação, né, da indústria médica, em termos de que o médico virou empresário, né? E aí tem os problemas todos que decorrem da atividade, né? De responsabilidade civil, de investimentos, trabalho, etc. Ele tem medo, né? Ele diz assim, pelo amor de Deus, eu quero proteger pelo menos isso daqui para que a minha família fique segura. Se acontecer alguma coisa comigo, está todo mundo garantido, né? Então, o empresário não necessariamente é aquela pessoa que tem uma empresa, mas que tem uma atividade empresarial em qualquer área, né? Advogados também, tem clientes advogados também, E né? a gente fala assim dessa proteção sucessória, né? Então você tem, e médicos procuram muito. Muito. É que o médico, até às vezes, ele não tem ideia do tamanho do risco que a atividade dele ocasiona para o patrimônio. Às vezes a gente tem que incutir na cabeça do médico esses riscos. Mas profissionais da área de saúde em geral, profissionais liberais, né? Tem muito disso envolvido. Empresários, então, não há o que falar. Mas como explicar para eles, Alexandre? Eu quero ouvir de você com palavras com que os nossos colegas aqui que estão assistindo possam levar isso para os seus negócios, possam Aham. levar para os clientes. Como convencer esse cliente a fazer um trust ou qualquer tipo de planejamento internacional, de maneira que ele não ache que, apesar de a gente sabe que hoje o mundo está muito globalizado, né, não há mais fronteiras, né, entre os continentes, mas essa coisa é lá fora, em outro país, é tão longe, né? Como que eu vou convencer um empresário que tem aqui um patrimônio de 10, 15 milhões de reais de que isso é válido, que não vai ser difícil para os seus herdeiros terem acesso a esse patrimônio, que vale a pena ele investir nisso, que não há algo além da realidade? Como você faz para convencê-los? É muito no caso a caso. Por isso que eu digo, e aí que eu advogo em favor de que esse tipo de advocacia que eu faço há muitos anos e que tu está fazendo agora também, né, na parte internacional,
ela é muito caso a caso, não tem uma receita de bolo para todos os casos, é muito personalizado. Por quê? Porque cada cliente vai ter uma dor, né? Cada cliente vai ter onde vai doer, mas e a gente sabe quais são as ameaças que podem afetar o patrimônio daquela pessoa, e a gente na reunião já vai trazer, olha, aí fala, tem um filho pequeno e tal, segundo casamento, deu assim, aí do primeiro casamento tem filhos? Tem. E se acontecer alguma coisa, como é que fica? Né? Todos os filhos se dão bem? Pois é. Ou seja, tá entendendo? Então, eu acho que é muito das situações que a gente vai encontrar naquele cliente. O próprio, a questão de ser longe e tal, né? Às vezes a gente ouve aquelas perguntas, pô, Alexandre, se o cara sair correndo com o meu dinheiro, porra, como você sair correndo? A gente ouve direto isso, né? Então eu digo assim, olha, a questão é, por que não ter parte do patrimônio em outra moeda, né? Quando a gente sabe que não é bom deixar, por mais que o Brasil tivesse bombando, o real fosse a moeda corrente do mundo para todas as trocas, mesmo assim, por que deixar tudo num único lugar, numa única moeda, numa única instituição? O negócio, a palavra é diversificar. Então, tu vai diversificar risco no país, vai diversificar risco na moeda, vai diversificar risco da situação política e jurídica do país. Nós, advogados, e todos, acredito que a grande maioria das pessoas aqui são advogados, qual é a segurança jurídica que nós temos hoje, né, nesses últimos tempos? O negócio ficou meio... Maluco. Gente, aquilo que a gente aprende na faculdade é para quê? Para fazer poesia? Né? Então, assim, então eu acho que esses argumentos, né, e dada a atividade do prospecto, do cliente, é de explorar isso. Explore a vida da pessoa. Porque todo cliente, toda pessoa, não cliente, todos nós temos calcanhares de Aquiles onde nos dói uma coisa. Né? Por exemplo, pessoalmente, Alexandre, eu moro aqui, mas eu tenho família espalhada pelo mundo. E nós temos, por exemplo, digamos, um bem de família. Se acontece alguma coisa com um de nós, eu digo da minha geração, dos meus primos e do Alexandre, como é que fica aquilo, né? Ou seja, vai ter que correr inventário em qual país? E quem é que detém aquele bem? E as consequências para fazer aquele processo fluir até que se estabeleça que aquela pessoa que faleceu, né, tá tudo ok no estado onde ela morar. Se fosse aqui na Suíça e eu fosse uma pessoa endividada, os outros herdeiros iam ter que responder aqui na Suíça para pagar minhas dívidas. Sabia? Olha que loucura. Porque a dívida não extingue com a pessoa. Que já é completamente inverso do Brasil. Pois é. Então, assim, eu acho que na conversa com a pessoa é sempre perguntar, já pensaste em internacionalizar parte desse patrimônio? E aí vem, claro, depois vem as questões tributárias, né? A gente ainda no Brasil tem grandes vantagens que outros países do mundo não têm mais, como diferimento de impostos. No Brasil, tu consegue diferir imposto. Então, essas pessoas que têm apartamento em Miami, nome pessoa física, eu fico louco quando eu ouço isso, Maria. Estados Unidos, né? É difícil. Gente, É a grande maioria, né? É a grande a maioria. grande maioria. Então quando onde procurar pessoas que tenham, né, sejam potenciais clientes? É só perguntar quem é que tem apartamento em Miami. Daí você, e tá no teu nome pessoa física? Pelo amor de Deus, é louco. Tira logo, pelo amor de Deus, não dá. Entendeu? Põe embaixo de uma companhia, de uma offshore, de uma LLC. Pelo menos se acontecer alguma coisa com aquela casa, com aquele apartamento, não vai tocar o teu patrimônio. E questões de sucessão também, né? Pode chegar a 40 e tantos por cento o estate tax, acima de 60 mil. Todo mundo que a gente conhece hoje tem uma continha fora. Continha no C6, no BTG, na XP Miami. Tudo pessoa física, tia. Eu digo, vocês sabem que vocês têm acima de 60 mil, vocês vão incorrer em estate tax e vocês têm que pagar carnê-leão todo mês. Mas não paga. É burro. Burro que tem que pagar. Uma companhia offshore, tu não precisa pagar o carnê-leão todo mês. Tu pode diferir esse imposto e pagar na distribuição. E mesmo assim, tu vai pagar menos que imposto de renda. Mas essa é a mentalidade do brasileiro e essa cultura que tem esse desafio da gente mudar, né? As pessoas não pensam no que pode acontecer quando ela vier a falecer. Quando eu bato tanto nessa tecla, né?
que a família, no pior momento, de maior dor, de maior sofrimento, ainda vai ter que encarar um inventário, gastar o que vai gastar com ITCMD, com inventário. Eu estava essa semana conversando com um cliente, um potencial cliente que entrou em contato comigo, porque ele está com o inventário parado há não sei quantos anos, esperando o único imóvel, um arrolamento, esperando o único imóvel que vale milhões de reais ser vendido, a família não consegue vender, porque vale muito, a casa está deteriorada, mas é um valor imenso. Não surge nenhum interessado e estão lá presos. Esse é o típico caso de inventário brasileiro. A família, os herdeiros não têm como marcar com aquilo. Que o trust resolve isso e também supera uma outra questão que foi muito colocada aqui, mais uma vez, né? A nossa cultura brasileira invadindo a nossa mentalidade. Como que fica, e foi até a pergunta aqui do Walter, que é esse nosso colega aqui de Cotia, que sempre participa muito das lives, o trustee, né? O administrador desse trust. Qual é a responsabilidade dele? Porque aqui no Brasil, sempre quando a gente vai falar de fidúcia, né? De confiar em alguém, a gente já está com o pé atrás, né? É aquela coisa do brasileiro, a gente desconfia da sombra. Quando a gente vai para fora do país, eu sei que isso não tem esse mesmo peso como tem aqui para nós. Porque o tal do jeitinho brasileiro, né, acaba com esse pensamento da confiança. Mas o trustee, ele fez essa pergunta, né? Qual é a responsabilidade do trustee nessa relação? Se ele aprontar, se ele não cumprir com a parte dele... Ótimo, Walter. Ótimo, Walter. Eu vou te falar a minha experiência pessoal quando eu fui trustee, tá? Só para ilustrar, eu fui trustee no Citi, no HSBC, no Rothschild e depois, por fim, na Trust Company do Pictet, tá? Logo no meu primeiro emprego, eu me lembro que nós aprovamos uma transação, né? E aí veio o cara do compliance gritando no corredor, nunca vou me esquecer, o cara tinha uma vozinha fininha, era um italiano, parecia uma galinha. E aí, assim, quem foi que aprovou isso daqui? Faltou, né, o procedimento e tal. Daí eu falei, fui eu. Aquela cara assim, meio que se escondendo. Fui eu. Olha, eu levei um sermão a manhã inteira, primeiro começando pelo meu chefe, pelo chefe do meu chefe, pelo compliance, pelo legal. Chegou ao CEO do Citi, tá? E eu assim, mas eu não sei. Daí que eu entendi que o trustee, né, o Brazuca, né, logo no início da carreira em direito fiduciário, né, entendi o que é o fiduciary duty, né, o que é o dever fiduciário. Que eu estou responsável, apesar de trabalhar numa grande trust company, eu sou responsável pessoalmente por uma quebra de direito fiduciário, de dever fiduciário. Breach of fiduciary duty, né? Ou seja, se acontece isso, as penalidades são horríveis. Eu posso preso. Posso não, vou preso. Eu me lembro que eu não dormi uma semana direito, com medo de ir para o trabalho. Porque assim, Deus me livre. E eu me lembro de chegar, tinha um português trabalhar comigo e falava, Vitor, vem aqui rever se esse troço está certo. Eu fiquei... Então, assim, o Walter, a responsabilidade pessoal do trustee, ela responde pelo patrimônio. E por qualquer quebra no dever fiduciário ou qualquer tipo de interferência no patrimônio. Por isso que eu disse lá no início, né, naquele desenhozinho aqui, ó, que o trustee, ele é um terceiro não interessado economicamente. Porque se o cara tiver interesse econômico no trust, ele pode desviar, pode alterar, né? Então, esse dever fiduciário, ele responsabiliza crime e civilmente aquele indivíduo ou aquela companhia inteira. Né? Eu tinha um dos meus chefes, numa das trust companies, que eu não posso falar no detalhe, ele era proibido de entrar em Luxemburgo e, se não me engano, acho que era Rússia ou Ucrânia. Tá? Ele não podia. Se ele for pegar seu avião para ir para lá, ele era preso. Porque ele era quem assinava ultimamente por uma estrutura fiduciária que houve um erro, houve uma fraude causada por um banqueiro, e aí ele foi criminalmente responsabilizado. E o cara sensacional, professor de Oxford, cara top. Mas, Duralex, sed lex, né? E que responsabilidade. Agora, esse instituidor, Alexandre, o settler, né? Quando ele coloca o patrimônio dele,
institui esse trust, né? Estamos lá rodando bonitinho o trust e ele desiste, quer voltar atrás, ou ele quer mudar as regras do jogo, ou ele quer mandar nesse trustee, do trustee. Como que funciona a relação do instituidor? Né? Isso pode, isso não pode? Olha, eu não quero mais, eu quero... Ótima pergunta, ótima. Aqui no Brasil, a gente, quando institui aqui no Brasil as empresas patrimoniais, os patrimonialistas ainda querem ter muita ingerência sobre os bens. Como funciona quando é um trust? Tá, excelente tua pergunta e ela é nodular, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, quanto mais distância de controle o instituidor tiver da estrutura, melhor. Mais robusta vai ser aquela estrutura. Quanto mais controle ele tiver, mais fake, né, vai se aproximar daquela estrutura. Agora, existem distintos tipos de trust. E os mais comuns, né, são as formas de trust, pode-se dizer, o trust revogável e irrevogável. O que é o trust revogável? É esse daí que o brasileiro adora, né? Que é o que ele pode mexer, pode dar ordem, pode tirar, pode mandar, não sei o quê. Funciona. É seguro, é seguro. Mas, caso aquele trust vá para uma disputa judicial, que nesses 18 anos eu vi 2, tá? 2 e foram para disputa judicial, pode haver uma interpretação de uma corte, né, daquele país onde aquele trust, né, a lei do trust daquele país, pode haver uma interpretação de que aquele trust foi um sham, né, foi uma casa de papel. Falso, né, trust? Porque tinha... Agora, se a gente tem um trust que é notadamente revogável, né, feito expressamente revogável, aquilo lá não se... é revogável, o cara pode revogar a hora que quiser. Agora, se ele quiser realmente botar colete à prova de balas, que quiser armadura, tanque, todo raio cibersônico que não chega a bala, né, aí ele vai fazer um irrevogável. O irrevogável, ele não revoga mais, ele não consegue mais, né, mandar nos trustees. Contudo, isso não é o fim do mundo, porque a gente tem o quê? A gente tem o Trust Deed, né, que é o documento formativo do Trust, que vão ter as regras que ele mesmo instituiu, e pode-se prever situações para fazer o exit, né, para fazer a termination e esvaziar. Pensa no Trust como um balão de água, é a mesma coisa que tu vai lá com uma agulha e fura aquele balão, se esvazia, fica murcho. E o Trust sem nada dentro, ele é um Trust que é automaticamente extinto. Né? Então, uma forma, existem outros. Existe o Protector. Então, eu tenho cargos de Protector em alguns trusts. Né? Então, o Settlor não dá ordens, quem dá ordens é o Protector. Então, o Protector pode pedir a termination do trust, e aí o esvaziamento e a distribuição. A diferença é que, num trust irrevogável, se há uma distribuição, né, aquilo vai ter um gatilho tributário. Existem formas de tratar esse gatilho tributário, mas vai haver. Então, é importante saber que o fato de ser revogável e revogável não quer dizer que o trust não pode ser, que a pessoa não pode reaver os seus bens. Na verdade, os bens vão continuar sendo dela porque ela vai ser beneficiária. Então, o trust existe em benefício dos beneficiários, não vamos esquecer disso, né? Então, assim, existem formas de controlar. Agora, não existe assim mito de que, eu botei lá dentro, nunca mais vai poder tocar. Não, senão não tinha razão de ser. Né? O que se faz, sim, é preservar, às vezes, aquele patrimônio do próprio instituidor, como o jogador de futebol. O caso do jogador de futebol é um clássico e o trust serve para proteger o patrimônio deles mesmos. Eu não estou generalizando, mas a grande maioria, o que é? São pessoas muito jovens que saem de um ambiente social menos favorecido, de repente, em 2, 3 anos, então patrimônio, mas um negócio absurdo, né? E aí começam a chegar as víboras e os urubus em cima. E dilapidam o patrimônio. Eu tenho cliente de jogador de futebol e vou te dizer, é impressionante o assédio que esses caras têm. Entendeu? Eu acho que nenhuma outra profissão, nem showbiz,
existe tanto assédio, tanto, né, tanta gente mal intencionada sugando nesses jogadores, né, nesses indivíduos. Então, esse tipo de trust, ele vai proteger o patrimônio da própria pessoa, né? Agora, outra coisa importante também, desculpa se eu estou me alongando muito aqui, tu me Não, corta, tá? vai dentro do horário. Tá, beleza. Porque não necessariamente o instituidor precisa ser beneficiário, tá? E o instituidor podem ser outros instituidores também, pode ser outros settlers que não são beneficiários. Então, às vezes, o pai pode ser instituidor para os filhos, como beneficiários, para a esposa, para uma família não legítima, existe muito disso, tá? Lembrar que a legítima no país, daqui no Brasil, não é a mesma, né? Fora do Não, país, cada país tem suas regras, né? exato. Então também tem que. Exato, e aí vem, né, um aspecto interessante, né? Não que a gente esteja incentivando a burlar, mas aí vem a questão do equity que a gente estava falando, né? O equity vai te dizer, ok, eu entendo que esta é a regra, mas existe uma questão de justiça ou uma questão de adaptação, porque o equity ele serve quando as leis são muito complexas, né? Ou quando é muito rígido. Então, como é que tu faz para, né? De repente, tu tem casais do mesmo sexo? É um exemplo clássico disso. Casais do mesmo sexo, o que acontece? Aquele casal, né? Eu não digo agora os mais jovens, tá? Eu digo os mais antigos aí, que nasceram lá pelos anos 50, 60, 70, né? Que ainda havia muita discriminação, né? As pessoas, o que elas faziam? Elas acabavam constituindo aquela união estável, né? Dois homens ou duas mulheres, ou três, né? Constituíam patrimônio, a família expurgava um ou os dois, ou as duas, né? E aí, quando um ficava, né, doente ou falecia, a família que nunca deu bola vinha para cima e se dizia dona do negócio. Então, assim, como poder preservar? Claro que hoje já existe, né, o casamento reconhecido, etc. Mas em situações assim para fazer, né, dar um distanciamento aí para poder entender que situações também, né, não necessariamente a lei te ajuda onde tu resides. E a gente ter a possibilidade de poder expandir, né, as soluções em outros países. Por que não? Se a gente vai viajar para conhecer coisas novas, por que não utilizar os instrumentos jurídicos de outros países também? E Né? que maravilha! Esse é o objetivo final do planejamento patrimonial internacional. Exatamente, exatamente. Então, tu imagina tu dispor de vários tipos de instrumentos jurídicos de várias jurisdições em planejamento patrimonial. Não Né? Pega o cantar. Não tem como não se encantar pelo tema, gente. Eu sou apaixonada. Se aqui a gente já faz planejamento patrimonial dentro do país, dentro do Brasil, já era a gente rebolar e poder encontrar soluções para o cliente, saindo do país, você poder trabalhar com outras legislações estrangeiras, isso é o mais incrível. O que você às vezes não consegue adaptar aqui, você adapta fora. é, Que ideia bacana. Alexandre, eu vou pedir só uma última pergunta que está aqui, gente. bora. Nós vamos encerrar, a gente está chegando bem no final já, que é a dúvida final do Clemente Underline Diniz, que participou super da live toda. Obrigada. É, eu acho que o Clemente vai ser coelho, hein? Ah, com certeza, já Acho que vai pode. ser coelho. O que muda da Trust para offshore? E já aqui já vou encaixar, que nós vamos ter uma live de offshore no próximo dia 13, também às 19 horas, aqui nesse canal. Já fica convidado para vir assistir essa próxima live. Então, para a gente encerrar, o que é essa diferença, Alexandre? A offshore, ela te dá um certo grau de proteção, algumas vantagens tributárias, de transferência de patrimônio, mas não te dá a liberdade e a flexibilidade que um trust te dá nos aspectos sucessórios, alguns tributários e de transferência. Ou seja, se tu tens uma certa flexibilidade como offshore, com o trust tem 100 vezes mais. Né? É um tipo de proteção muito mais robusto, né? Porque tu descola a tua posse e propriedade daquele determinado bem e transfere para uma outra entidade, né? Para esse contrato fiduciário. E com isso, aquilo não mais é teu. Tu pode ter uma expectativa de direito como beneficiário,
aquilo não mais é teu. Então, a proteção é muito maior, muito superior. Acho que... Mas também é um instrumento muito bom. Não, e sintetizou super bem. Sintetizou super bem. Deu para entender muito claramente a diferença e onde esses institutos batem na diferença de um para o outro. Alexandre, obrigada. Gente, assim, eu não tenho palavras para agradecer a participação de todo mundo. Essa 1 horinha que o Alexandre está aqui com a gente sabe que não é suficiente, mas já aguça a vontade aqui de premer mais esse tema. E já aviso todo mundo que o Alexandre estará conosco dia 3 de agosto, que vai ser o congresso que nós vamos fazer pela OAB São Paulo de Planejamento Patrimonial Sucessório. Vai ser um baita de um congresso com os nomes maravilhosos e no planejamento internacional. Alexandre confirmou a presença, vai estar conosco no dia 3 de agosto, vai estar no online, mas vai ser uma palestra híbrida, vai dar para todo mundo participar. E, Alexandre, te deixo aqui esses minutinhos finais para suas últimas palavras. Bom, Mariana, primeiro quero te agradecer pelo convite. E tu é uma excelente host. As tuas perguntas foram maravilhosas. Quero agradecer a todo mundo que está aqui nos assistindo. Obrigado pela paciência com esse sujeito que vos fala de além-mar. Mas é que eu sou apaixonado pelo Trust, não adianta. Eu realmente acredito que é o grande instrumento de planejamento patrimonial que as pessoas desconhecem, que pode resolver um monte de situações aí que às vezes as pessoas nem sabem que pode. Então, eu acho que me cumpre divulgar as boas práticas do Trust, as boas práticas das offshore, para que os nossos clientes, né, possam usufruir disso sem preconceito, sem medo e sem que a gente dê espaço para as práticas espúrias que acontecem no mercado. A gente nem falou dos falsos trusts, mas fica para uma próxima live, né? Muito obrigado. Olha, foi incrível. Acho que a gente cumpriu aqui o nosso objetivo, que era aproximar mais o tema dos leigos, trazer também para dentro um pouquinho do mundo jurídico, daqueles que não estão familiarizados. E gostoso de te ouvir, Alexandre, que você simplifica tudo isso. Traz para próximo da... Não, mas isso é muito bacana. Você ainda falou, Mariana, me policia. Não tenho que policiar. Você fala super bem, a gente consegue entender com clareza, assim, que 10. Estou super realizada com essa live. Felicíssima de você ter aceitado, por ter passado por aqui nessa 1 horinha. De novo, agradeço a todos que estiveram conosco. Vejo vocês dia 13, com a nossa próxima live, Investimentos em Offshore. Vamos falar com o Fred, que também é um queridíssimo, Frederico Bastos, que já foi meu professor, faz parte do nosso grupo de trabalho da OAB São Paulo e vai trazer esse tema para compor nesse mês do Planejamento Internacional. Alexandre, um beijo para você. Beijo, Mariana. Beijo a todos que estiveram aqui. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, todo mundo. Bye.